sair então da zona de conforto. Legal, Fê, tudo isso que você falou é muito bom, eu já entendi, eu já fiz os exercícios, eu quero mexer nessa minha mala, eu quero escrever uma história de vida diferente, porque aquilo que tá no passado eu não posso mudar, mas aquilo que está no presente eu posso. E eu só vou ter um futuro maravilhoso se eu mudar o meu presente. Então, como que eu faço isso agora? Então, bora lá que agora vai começar o conteúdo de hoje, tá? Então vamos lá, pra gente começar aqui, o primeiro ponto, eu quero compartilhar com vocês essa imagem, que é uma imagem que eu gosto muito desse gatinho todo fofinho, bonitinho aqui, que ele me faz pensar uma frase que a gente ouve muito por aí sobre os gatos. As pessoas dizem assim, os gatos possuem 7 vidas. E aí é verdade que a gente brinca com isso a vida toda, só que os gatos não possuem 7 vidas, isso é uma mentira, né? O gato só possui uma vida. Só que é tão interessante a gente pensar nessa história do gato, sabe por quê? Porque algumas pessoas acham que também possuem 7 vidas. Como é isso, Fernanda? Vou explicar. As pessoas acham assim, se eu não sou feliz hoje, tudo bem, em algum momento da minha vida eu vou ser. Se hoje eu não estou feliz, realizada profissionalmente, tudo bem, em algum momento da minha vida eu vou estar. Se hoje eu não vivo uma vida de abundância, de alegria, de amor e tal, em algum momento eu vou viver. E aí as pessoas começam a viver como se elas possuíssem 7 vidas, exatamente como os gatos. Ou seja, a minha história de vida hoje não tá boa, tem muita coisa aí que não tá legal na minha história de vida, só que ao invés de eu mudar e entender que eu só possuo uma vida, uma oportunidade de construir uma história incrível, eu simplesmente vou deixando a vida acontecer. Eu vou deixando a vida acontecer. E quando a gente menos espera, o tempo passou e a gente não viveu a vida que a gente realmente merece viver. Então, essa primeira imagenzinha aqui que eu trouxe pra vocês é a história do gato, né? Pra gente entender que a gente não possui tantas vidas assim. Agora eu quero compartilhar com vocês essa outra imagem aqui. Essa menina bonitinha aí de cara redonda sou eu. Dizem que eu não mudei nada, que eu continuo com a mesma cara. O que vocês acham? Mudei muito, não mudei. Diz a lenda que eu tô com a mesma cara de bolacha, traquinhas assim, ó. Cara redonda. Essa menininha, gente, sou eu quando era criança, né? E essa menina, ela representa muita coisa na minha história. Essa frase de Fernando Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo, representa quem eu sou hoje, quem eu fui durante muitos anos ao longo da minha vida. Eu sempre fui uma garota muito sonhadora, muito sonhadora. Eu me imaginava, assim, vivendo coisas incríveis. Neste livro que a gente vai sortear essa semana, Ajude Seu Filho a Gostar de Estudar, eu conto um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha infância. E aí, gente, eu sempre fui muito sonhadora, sempre fui uma menina muito animada. A Ruth tá aqui, ela vai se lembrar. E houve um período na nossa vida que a gente queria montar um time de futebol, né? Montar um time de futebol. E a gente achava que aquilo ia dar super certo, que a gente ia ficar famosa. A gente convidou ali todo mundo que tinha em Itapecerica da Serra. E começamos a treinar esse futebol. Meu pai era o técnico que treinava. A Ruth fazia parte também do time de futebol. A lástima, a gente jogava nada. Mentira, a Ruth jogava bem melhor que eu que não jogava nada. E aí a gente começou a jogar. A gente começou a achar que a gente ia ser famosa e etc. E o tempo foi passando e eu sempre fui uma garota muito sonhadora, eu sempre fui uma garota que acreditava no impossível, essa sempre foi a minha personalidade. Até que teve um dia, gente, que eu cismei que eu queria ser atriz. Tava na época das Chiquititas e a gente queria muito viver aquela vida, aquela coisa das Chiquititas, a gente tinha fã-clube, a gente tinha tudo, e eu coloquei na minha cabeça que eu gostaria muito de ser uma atriz. Muito bem. Eu me lembro que a minha mãe, eu comecei a consumir a cabeça da minha mãe ali para que ela pudesse me levar numa agência, sabe? Para que ela pudesse me levar em algum lugar onde eu pudesse fazer um teste para ser atriz. E eu me lembro que eu fui, né, em uma agência. E quando eu cheguei naquela agência, gente, presta atenção nessa história. Eu conto ela também no meu livro aqui. Eu cheguei naquela agência e quando eu cheguei lá eu já percebi que eu não me encaixava muito no padrão que estava se buscando para aquelas meninas, né? As meninas naquela época falava-se muito, né, da menininha branquinha, loirinha, dos olhos claros e tal. E eu cheguei, eu já percebi que eu não tava muito ali dentro do padrão porque eu era muito normal, digamos assim.
E aí, beleza, cheguei lá e a moça me deu uma ficha para que eu pudesse preencher, eu me sentei junto com a minha mãe. E nessa ficha tinha várias perguntas, gente, várias perguntas sobre mim, sobre a minha infância. Prestem atenção, principalmente vocês que têm filhos, sobrinhos, que trabalham com crianças, que essa história é muito importante, tá? Aqui as minhas amigas, tudo da época das Chiquititas, eram todas do meu fã-clube, gente, a gente tinha um super fã-clube, era uma graça. Eu sempre tive muitos projetos, desde criança que eu invento moda, as meninas sabem, então tudo é pra comprovar. E aí, eu tava lá, e muito bem, quando eu estava preenchendo aquela ficha, tinham várias perguntas, gente, várias perguntas ali. E aí elas perguntavam assim, você sabe nadar? Eu falei, não sei nadar, não sabia. Gente, eu não sabia, a gente era muito pobre, muito simplesinho, nossa casa era muito simples. Não tinha piscina em casa, não tinha como fazer uma aula de natação, eu não sabia nadar. O máximo que eu nadava era uma piscininha de plástico que minha mãe montava pra gente nadar. A Ruth ia lá em casa todos os dias, porque era tudo que a gente tinha de lazer era essa piscina. E aí, enfim, não sabia nadar. Aí perguntava assim, você sabe montar a cavalo? Gente, se eu não sabia nem nadar, como é que eu ia montar cavalo? Onde é que eu ia arrumar um cavalo pra poder treinar? E aí eu coloquei, não sabia montar a cavalo. Aí continuou, você pratica algum esporte profissionalmente? Eu falei, eu tentei o futebol, mas não deu muito certo, não, também não. Aquela lista, gente, era uma lista infindável de coisas que eu não sabia fazer. E para aquela criança, sabe, que tava ali cheia de sonhos, para aquela criança que tava cheia de esperança, que queria ter uma vida diferente, etc, aquilo foi me trazendo uma angústia, porque nada daquilo fazia sentido pra minha história. Até que nós fomos para uma entrevista. E aí ela começou a olhar, preencher a ficha sobre mim, né? Ela olhava e preenchia lá tudo e tal. E aí ela fazia algumas anotações e eu, muito esperta, já ficava de olho ali nas anotações para poder saber o que ela estava escrevendo sobre mim. E aí aquela mulher escreveu algumas observações, eu me lembro que ela colocou que eu me comunicava muito bem, você fala muito bem, você se comunica muito bem. E ela falou assim, você sabe cantar alguma música? Nossa, gente, na hora que ela falou aquilo, eu fui lá no meu repertório de Sandy Júnior, escolhi a melhor música e comecei a cantar pra ela. Comecei a cantar. Ela me olhou, observou. Quando eu terminei de cantar, ela escreveu assim na minha ficha, canta mais ou menos. E ela continuou. E eu falei, caramba, já tá difícil ser atriz, né? Que eu não tenho metade daquelas coisas que elas me pediram. Eu não vou ser cantora. Daí ela falou assim, você não tem muita altura, né? Pra ser modelo, né? Você tem uma altura mediana, não vai dar. Mais ou menos de novo. E aí ela falou pra mim assim, nossa, Fernanda, o seu nome não é um nome muito bom. Você sabia que as pessoas, elas têm nome artístico? E o seu nome não é muito bom. Fernanda Ramos, na época eu tinha Ramos, não vai combinar. Fernanda Vasconcelos também não. Anos depois surge a atriz Fernanda Vasconcelos, né? Toda vez que eu olho pra aquela atriz, eu fico me lembrando daquela história. Muito bem. Gente, o que aconteceu comigo naquele momento? E aí é por isso que eu falo um pouquinho disso no livro. Quando nós somos crianças, e agora eu quero que você preste atenção em você, nós temos sonhos, nós almejamos, nós acreditamos no impossível. Só que conforme as coisas vão passando na nossa vida, a influência que a gente recebe dos professores, dos pais, de pessoas terceiras, como foi o caso dessa mulher, vai fazendo com que a gente desista dos nossos sonhos. Vai fazendo com que a gente entenda que a gente não tem tanto potencial assim. Vai fazendo com que a gente entenda que a gente não é tão boa, não é tão bom como as pessoas estão dizendo. E aí a gente começa a ficar preocupado, porque tem a conta para pagar, tem a casa para arrumar, tem os filhos, tem o marido, tem o periquito para pagar, e a sogra. E a gente vai recebendo uma bagagem de palavras negativas. A gente vai recebendo pessoas que vão dizendo, ei, menos, a vida tá difícil, você tá querendo o quê? Montar uma loja de brigadeiro? Você vai morrer de fome, todo mundo já faz isso. E a gente começa a receber essas cargas negativas que são colocadas na gente. E aí a gente começa a acreditar que a gente é mais ou menos. Nada muito além do que o normal, nada muito além do que a média. E aí, nesse momento é que surgem pessoas que precisam te lembrar que você não foi criado para ser mais ou menos, que você não é uma pessoa mais ou menos, mas que você é uma pessoa incrível. Eu passei anos da minha vida acreditando que eu era uma garota
mais ou menos. Eu até brincava isso. Eu dizia na escola, eu sou uma aluna mais ou menos, nem muito, nem mais. Eu sou bonita assim, ó, mais ou menos. Eu nem sou bonita, mas também não sou feia. Eu sou inteligente, mais ou menos, gente. Eu nem sou burra, mas também não sou a mega inteligente. E eu fui me contentando viver essa vida mais ou menos. Eu nem ousava ser algo mais, sabe? Eu nem queria ser algo mais. Eu simplesmente queria ser alguém mais ou menos, porque aquilo ali tava bom. Porque ser mais ou menos, gente, não dá trabalho. Ser mais ou menos não gera frustração. Então você fala, eu tenho um emprego. Não é o emprego dos meus sonhos. Eu não ganho tudo o que eu quero ganhar. Mas tá ok. É o quê? Mais ou menos. Não dá, não gera frustração, não gera dor. Você até pode ter momentos ali de frustração, mas ao longo da sua vida, você fica ali. Até que um dia, por ironia do destino ou não, na verdade não, porque eu não acredito nisso, eu me deparei com uma história incrível, que é a história da águia e da galinha. E eu não sei se você conhece essa história, mas é uma história muito bonita. Eu estava em sala de aula e eu peguei esse texto, que pertence ao Leonardo Boff. Na verdade, ele é um outro texto, tá? O Leonardo Boff que reescreveu essa história. E aí, ele é um texto muito bonito e eu tava ali lendo com os meus alunos a história da águia e da galinha, que eu vou contar pra vocês agora. Então, presta atenção aí sobre a história da águia e da galinha. Bom, conta-se a história de um filhote de águia que se perdeu da sua família, que se perdeu da sua mamãe águia. E aí, ele estava lá vivendo uma vida perdida lá no meio do nada. Naquele momento, um homem passando por aquele lugar observou aquele filhotinho de águia. Pegou aquele filhote de águia e levou para casa. E quando aquele homem chegou, ele colocou esse filhote de águia dentro do galinheiro para viver com as outras galinhas. Aquela águia, então, começou a se alimentar como uma galinha. Ela começou a copiar o que as galinhas faziam. Ela começou a viver como as galinhas, ela começou a agir como galinha, porque afinal de contas essa era a referência que ela tinha, uma referência de galinha. Aquela águia cresceu e não sei se você sabe, mas a águia é um animal muito grande. A águia, quando abre as suas asas assim, ela é capaz de alcançar mais de 3 metros, porque a águia é um animal enorme. Porém, aquela águia precisava viver dentro daquele galinheiro como uma galinha. Ela foi colocada ali dentro e ela vivia como uma galinha. Todas as vezes que a águia pensava em abrir as suas asas para poder se empoderar, as galinhas vinham e falavam: "Ei, minha filha, abaixa essa asa aí, porque aqui no galinheiro não tem espaço para você ser águia. Aqui você é uma galinha." E a águia passou muitos anos ali, contentando-se em viver como uma galinha. Até que certa vez, um homem estudioso da natureza, um naturalista, passou por aquele sítio, passou por aquela região e observou aquele cenário tão diferente. E ele olhou e falou: "Peraí, é isso mesmo que eu tô vendo? Dentro de um galinheiro tem uma águia. Como pode uma águia que foi criada para crescer, que foi criada para voar, que foi criada para viver na imensidão do céu, estar presa dentro de um galinheiro?" Aquele homem então procurou o dono daquele sítio e falou: "Moço, você está cometendo um erro terrível. Você está criando dentro do galinheiro uma águia. Só que águias não foram criadas para viver dentro de galinheiro. Elas podem voar." Aquele homem, então, dono do sítio, falou assim: "Olha, eu até entendo o que você está me falando. Realmente, eu crio uma águia dentro de um galinheiro. Mas essa águia já se acostumou a viver como galinha. Hoje em dia, ela é uma galinha. Ela come com as galinhas, ela come a mesma comida que as galinhas, ela vive como as galinhas. Essa águia transformou-se em uma galinha." Aquele homem então falou assim: "Não, meu querido, o senhor está muito enganado. Sabe por quê? Porque águias foram feitas para voar. Elas não foram feitas para viver dentro de um galinheiro. E uma águia sempre será uma águia, porque lá no fundo ela tem um coração de águia." Aquele dono do sítio então falou assim: "Muito bem, pegue então essa águia e faça o que você quiser." E ele falou: "Eu vou levar essa águia e vou mostrar para ela o quanto ela pode voar."
A história conta que aquele homem então pegou aquela águia, subiu numa montanha bem alta que tinha ali naquela cidade, pegou aquela águia em seus braços e falou assim: águia, você é uma águia, você não é uma galinha. Você não precisa viver dentro de um galinheiro, você não precisa viver uma vida mais ou menos, você pode voar. Águia, você tem o céu para conquistar. Voe, águia, você pode. A história conta que aquela águia teve muito medo. Afinal de contas, tudo que ela conhecia era o galinheiro. Tudo que aquela águia conhecia era comida de galinha, era viver com galinha. Ela compartilhava ali a sua vida com as galinhas. E ela não voou. Aquele homem então volta com a águia, devolve pro galinheiro e o dono do sítio fala: tá vendo? Eu te falei, essa águia não é mais uma águia. Olha, ela pode até ter nascido águia, mas agora ela se transformou em galinha. Aquele homem então disse: não, o senhor está equivocado. Uma águia é e sempre será uma águia, porque o coração dela é um coração de águia e ela vai voar. No dia seguinte, aquele homem então resolve montar um novo plano. Bem cedinho, gente, bem cedinho, o sol não tinha nascido. Ele chega no sítio, pega aquela águia. E agora, não mais ele leva para uma montanha ali próximo do galinheiro e tal. Ele vai para muito longe. Ele se afasta com a águia, porque ele quer mostrar para a águia que existem outras possibilidades, que existem outros horizontes. A história conta que ele então pega aquela águia e sobe para uma montanha muito alta. Agora uma montanha muito, muito alta mesmo, onde ele consegue mostrar para a águia a imensidão que ela pode conquistar. E quando ele chega lá, no alto da montanha, o sol não havia nascido ainda. Ele segura aquela águia bem forte em seus braços e ele fala assim para ela: águia, você foi feita para voar. Águia, você foi feita para conquistar o impossível. Você não pode viver dentro de um galinheiro. Você não pode viver como uma galinha, porque você foi criada para voar. A águia tremia. A águia tremia porque ela sabia que sair do galinheiro significava para ela abandonar a comida pronta ali. Agora ela teria que caçar. Ela sabia que ela ia ter que lidar com predadores. Ela sabia que agora ela teria o céu. Ela nunca tinha voado. E ela tinha muito medo. Mas sabe o que aconteceu? No fim da montanha, lá, o sol começou a nascer. E as águias, elas voam em direção ao sol. Ela é o único animal que voa em direção ao sol. Ela não voa desviando o seu olhar do sol. Ela voa em direção ao sol. Quando o sol começou a nascer, aquela águia começou a sentir dentro do coração dela o coração bater muito mais forte. E ela começou a entender que ela tinha vivido uma vida inteira dentro de um galinheiro, mas que ela não era uma galinha, que ela era uma águia. E que ela podia sim abrir agora suas asas o mais que ela conseguisse e ela podia voar. Porque ela entendeu que ela tinha o mundo para conquistar. Ela entendeu que ela não precisava se limitar a um galinheiro. Ela não precisava passar o resto da vida dela presa dentro de um lugar. Ela podia abrir as suas asas e simplesmente voar. Naquele momento em que o sol nascia, aquela águia então abre os seus braços e voa. Voa na imensidão do céu, em direção ao destino que ela merece ter. Eu me lembro que quando eu ouvi essa história da águia e da galinha, eu comecei a chorar. E eu entendi que quando eu era uma criança, eu era uma águia. Eu tinha um coração de águia e eu queria muito conquistar o impossível, eu queria fazer grandes coisas. Mas naquele momento, naquela situação em que eu vivi naquela agência lá, a mulher me colocou dentro de um galinheiro. E ela falou pra mim assim: ei, querida, você tá achando que você é uma águia, mas você não é uma águia. Você é apenas uma galinha. Você vai simplesmente viver sua vida aí como qualquer outra pessoa, viver uma vida mais ou menos. E sabe o que acontece, gente? Isso acontece com muitas pessoas, sabe? Às vezes a gente vive uma vida mais ou menos, sabe por quê? Porque é mais fácil. Olha só essa frase aqui, gente, que interessante. Nós nos
acostumamos a viver uma vida mais ou menos porque acreditamos que isso é melhor do que nada. Pra que eu vou querer sonhar grande, Fernanda? Pra que eu vou querer abandonar aqui, trocar de emprego? Pra que eu vou querer, de repente, morar num lugar melhor? Se eu tô aqui, ó, nem tá bom, nem tá ruim, tá mais ou menos, eu posso ficar aqui. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a entender que este viver mais ou menos, que este viver aí de qualquer jeito, nada mais é do que a zona de conforto. É isso, gente. Viver dentro de um galinheiro, viver como uma galinha, é simplesmente viver na zona de conforto. Quando a gente se acostuma a viver uma vida mais ou menos, a gente simplesmente se limita ali na zona de conforto. Fernanda, então você tá querendo me dizer que esse galinheiro da história aí, da metáfora que você contou, é a zona de conforto? É a zona de conforto. Porque a gente tem medo. Vamos pensar aqui no galinheiro, vamos pensar ali nas galinhas e na águia que estava vivendo. A águia tinha tudo. Ela tinha a melhor comida? Não, mas ela também não ia morrer de fome. A águia estava protegida de vários predadores? Não, mas ela pelo menos tinha ali uma cerquinha ao redor dela, ela tinha ali de repente um convívio básico. E aí a gente começa a entender que às vezes a gente está vivendo numa realidade que não nos cabe. Ei, presta atenção nisso. A águia podia muito mais. Ela podia abrir as suas asas e voar na imensidão. A águia tinha infinitas possibilidades, mas ela estava vivendo uma vida que não cabia mais para ela, simplesmente porque ela não entendia que ela podia mais, que ela podia muito mais. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui algumas verdades sobre a zona de conforto. A primeira delas é que a zona de conforto é falsa. Presta atenção nisso daqui. Às vezes a gente acha que a gente está seguro por ter uma zona de conforto. Porque, esse emprego aqui não é o melhor emprego, mas eu tô seguro, eu trabalho já aqui há 10 anos. Quem disse pra você que você tá seguro? A pandemia veio aí pra mostrar pra gente que a gente não tá seguro. Que da noite pro dia você pode ser mandado embora, você pode perder o emprego, pode entrar uma pessoa que não gosta de você. Não, eu tô seguro, sabe por quê? Porque assim, essa semana eu ouvi uma pessoa falar isso. Eu tô tranquilo, eu não preciso trabalhar, não preciso estudar porque o meu marido, ele banca tudo, ele consegue pagar as contas e tal, então eu não preciso. Quem disse pra você que a zona de conforto é real, gente? Quem disse? A pandemia, de novo, tá aí pra nos mostrar. Quantas pessoas a gente perdeu durante a pandemia? E não é querendo ser trágico, ser trágica com você. É querer mostrar a realidade. Eu mesma vi muitas pessoas que falaram: Fê, eu não sei o que eu vou fazer. Porque o meu marido, porque o meu parceiro é quem administrava tudo, é quem trazia dinheiro para casa, e agora por algum motivo de saúde ou mesmo pelo falecimento, eu não sei, vou ter que recomeçar tudo do zero. Eu vou ter que conquistar tudo do zero. Quem disse pra você que a zona de conforto é real? Quantas pessoas perdem emprego? Quantas pessoas perdem as pessoas que bancam elas de alguma forma? Quantas pessoas perdem, tem o seu negócio que tá lá no auge e de repente, vum! Não existe algo verdadeiro, algo eterno, algo que você consiga falar, cara, aqui eu tô seguro. As pobres da galinha e da minha história que eu tô contando pra vocês, estão lá vivendo no galinheiro pensando o quê? Pô, aqui tá legal pra caramba, a gente tem comida, a gente tem tudo. As pobrezinhas mal sabem que estão sendo alimentadas pra poder depois virar o almoço de um domingo. Essa é a grande verdade. Não existe uma certeza, não existe uma zona de conforto, gente, 100% segura. Ela é falsa, ela simplesmente faz com que a gente ache que tá tudo bem, que a gente tá seguro. Mas na verdade não tá. Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? Se sim, coloca aqui nos comentários. Faz sentido, é isso mesmo. Vão compartilhando, eu quero ouvir a opinião de vocês. A segunda coisa que eu quero falar pra vocês sobre a zona de conforto, então a gente já viu que ela é falsa. O segundo item é que sair da zona de conforto dói. Quem falou pra você que sair da zona de conforto é fácil? Se alguém tá falando pra você por aí que sair da zona de conforto é fácil, então a pessoa não sabe o que é sair da zona de conforto. Porque dói. Agora, presta atenção no que eu tô falando pra vocês, gente. Dói e dói muito, tá? Não dói pouco, não. Fernanda, mas você é tão determinada, você é tão forte, tá sempre fazendo os projetos. Quem disse pra vocês que eu tô sempre bem, que eu tô sempre feliz?
Gente, esse ano, por exemplo, que foi um ano muito difícil pra mim, esse um ano, preste atenção nisso, eu tô abrindo meu coração pra vocês. Eu não saí da zona de conforto. Eu fui jogada da zona de conforto. Sabe, eu brinco que a zona de conforto, ela falou assim, tá, você tá por aí motivando as pessoas pra saírem da zona de conforto, então vem aqui que eu vou te ensinar o que é sair da zona de conforto. Pessoal, eu fui chutada, sabe? Tipo, imagina a zona de conforto dando um chute na minha bunda, assim, ó. Vai, minha filha, vai, você não quer sair da zona de conforto? Então agora você vai sair. Teve um momento até que eu tava fazendo terapia, e aí o terapeuta falou assim pra mim, Fê, eu quero tirar você um pouquinho da sua zona de conforto. Eu falei, pelo amor de Deus, não me tira mais da zona de conforto, que eu não tô dando conta emocionalmente de tanta coisa que eu precisei sair. Galera, a zona de conforto dói muito. Dói. A gente é colocado o tempo inteiro em ação, e tem horas que a gente fala, meu Deus, eu não vou dar conta. Tinha dias em que eu chorava e eu falava, meu Deus do céu, como tá difícil, sabe? Sair da zona de conforto. Mas eu precisava sair. E cada vez que eu saía, cada vez que eu enfrentava uma dificuldade, cada vez que eu era colocada numa situação de prova, cada vez que eu era colocada numa situação em que eu era desafiada a sair da zona de conforto, eu crescia, eu aprendia, eu evoluía. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é, não é fácil sair da zona de conforto pra ninguém. Se você tá achando que é fácil pra Fernanda, pra Joana, pra pessoa que é toda motivada, você tá enganado. Todo mundo sofre pra sair da zona de conforto. Porém, é necessário. Então, o primeiro passo é esse, sair da zona de conforto dói. Outra coisa que eu quero falar pra você sobre a zona de conforto. Cuidado, esse daqui é o melhor. Cuidado com as galinhas. Porque, gente, o mundo está repleto de galinhas. Eu lembro até uma vez que eu fiz essa palestra, gente, foi muito engraçado. E aí eu falei sobre a zona de conforto, cuidado com as galinhas, o mundo tá repleto de galinha. Quando terminou a palestra, duas amigas estavam saindo, né? Aí uma se despediu, tchau amiga, tchau, tchau, foi embora. Aí atravessou a rua. Aí a outra, que era terrível, gritou bem alto assim, amiga, chega de ser galinha, hein? E aí todo mundo da rua, que não entendeu nada do contexto, olhou pra cara dela e ela morrendo de vergonha, porque a outra o pessoal não tava entendendo o contexto da palestra. Mas, gente, cuidado com as galinhas, o mundo tá cheio de galinha. A gente tá falando sobre a história lá da águia e da galinha. Lembra, quando a águia estava dentro do galinheiro, todas as vezes que a águia pensava em abrir os braços, as asas, aliás, o que as galinhas falavam? Ei, minha filha, diminui aí, por favor, essa asa, porque aqui não tem espaço para você crescer. Aqui você tem que viver como galinha. Aqui você tem que agir como galinha. Você tá querendo se aparecer. Quando você começa a sair da zona de conforto, milhares de galinhas, milhares de pessoas começam a falar pra você, tá sonhando muito alto, a vida não é tão fácil, tá querendo demais, você vai se cansar muito, olha, você vai perder tanto, você vai perder o seu emprego registrado, você vai deixar disso pra poder sonhar, pra poder viver de dinheiro da internet, nossa, você tá sonhando demais. Tá fazendo live, tá querendo se aparecer, tá gravando TikTok, ixi, perdeu a noção, fez canal no YouTube, virou blogueirinha. Gente, o mundo vai fazer com que você volte pra zona de conforto. Rapaz, isso dói, dói. Eu me lembro que o primeiro passo que eu dei fora da zona de conforto foi criar o meu canal no YouTube, que eu vou reativar essa semana. Galera, eu levei 1 ano e meio para conseguir tirar esse projeto do papel. E não é porque era difícil, mas eu não conseguia lidar com os comentários. Eu ficava imaginando as pessoas falando, você virou blogueirinha agora? Nossa, isso é coisa de adolescente. Eu já tava ouvindo as galinhas cacarejar de longe. E aquilo não me fazia sair da zona de conforto. Hoje não, hoje eu já consigo lidar, com esses comentários, eu já passei dessa etapa, tenho outros que preciso ainda trabalhar na minha vida, porém, gente, o galinheiro tá ali. E todas as vezes que você pensa em dar um passo fora, você vai ouvir pessoas que vão te dizer, não faça, não vai, você tá querendo demais, continue aqui, porque aqui é mais seguro. Só que aí a gente lembra que a primeira mentira sobre a zona de conforto é que ela não é segura, ela é uma enganação.
Ela é apenas uma enganação. As pobres dessas galinhas que vocês estão vendo aí na imagem, estão achando que estão super seguras, que estão ali, ó, alimentadas, que estão vivendo uma vida maravilhosa, perto das suas coleguinhas, todas vão ser mortas e comidas. Essa é a grande verdade sobre a zona de conforto. Ela parece ser segura, mas na verdade ela não é. E se você se enganar, mais cedo ou mais tarde, ela vai te tirar da zona de conforto. Ela vai te empurrar pra fora. E aí você vai falar assim, caramba, por que eu não comecei a fazer esse processo antes da minha vida? Muito bem, faz sentido? Vão colocando aí pra gente ir conversando. Gente, adoro quando vocês comentam. Comentem aí a história de vocês, se tá fazendo sentido. Quinto fato sobre a zona de conforto. A zona de conforto te impossibilita de viver experiências incríveis. Presta atenção, gente. Enquanto você tá ali dentro do galinheiro, vivendo aquela vida, aquela vidinha, você está impossibilitado de viver coisas incríveis. Pô, a pobre da águia ficou dentro do galinheiro, sendo que ela podia conhecer o mundo. A águia podia, sabe, gente, ver o mundo, ver o sol nascer, ela podia experimentar outros sabores, não precisava ficar comendo milho, ela podia comer outras coisas, ela podia conhecer outras águias, né, uma águia linda, maravilhosa, porque a águia só voa com águias, ela poderia viver coisas incríveis, aquela águia poderia... Gente, ela poderia viver muita coisa, mas ela estava somente ali dentro daquele galinheiro, vivendo aquilo ali. Quando você abre a sua mente para as possibilidades que você tem, você fica de queixo caído. E você fala, meu Deus do céu, eu tenho tudo isso de possibilidade e estava ali simplesmente vivendo uma vida mais ou menos, quando na verdade eu poderia estar vivendo coisas incríveis. Vou dar um exemplo para vocês sobre trabalho, tá? Hoje a gente vive aqui a nossa vida, a gente trabalha, acorda cedo, vai lá, bate cartão, não sei o que, blá, 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 blá. Aí você começa a olhar as pessoas que estão vivendo pela internet. Peraí, a pessoa tá trabalhando de onde ela quer, tá trabalhando na beira do mar, um computadorzinho dela ali, com os filhos ao redor. Isso é possível? A pessoa tá ganhando dinheiro, existem todas essas possibilidades pra gente hoje trabalhar e conquistar a vida que a gente merece? Peraí. Você começa a abrir a sua mente, começa a entender as infinitas possibilidades que você tem além da zona de conforto. Só que você só entende isso quando você escolhe sair dessa zona de conforto, quando você escolhe sair do galinheiro. A águia só conseguiu enxergar as infinitas possibilidades que ela tinha para a vida quando ela resolveu deixar de lado o galinheiro. Por mais que fosse difícil, por mais que fosse desafiador, foi ali que ela encontrou de verdade o sentido para a vida. Pessoal, coloquem aí. Eu já vi que teve gente que perguntou assim sobre o item 4. Eu pulei mesmo. Agora eu vou colocar ele aqui. A zona de conforto te limita. Que é basicamente isso que a gente estava falando. Quando você acha, sabe? Quando você acha que você pode fazer alguma coisa, quando você se limita àquilo ali que você realmente quer, você se sente acorrentado. Você vive aquela vida, você come aquela comida, você recebe aquele salário, você conhece aquelas pessoas e você não expande porque você está preso à zona de conforto. Achando você que você está assim abafando, quando na verdade você poderia estar vivendo infinitas outras possibilidades na sua vida. Tá? Então essa é mais uma verdade sobre a zona de conforto. Gente, aí você tá falando assim, Fernanda, ok, tudo isso que você falou é muito importante, mas me diga, como que eu faço então para sair da zona de conforto? Não é fácil, né? Eu vou mostrar pra vocês antes da gente entrar nesse assunto aqui, este mapa. Gente, eu vou desativar aqui só um pouquinho para vocês poderem visualizar. Vamos dar uma estudada nesse mapa aqui da zona de conforto juntos? Olha que interessante, tá? Então aqui na parte vermelha a gente tem a zona de conforto, que é um sentimento de segurança, de conforto, a gente acha que tá tudo bem, né? Meu emprego, meu relacionamento, a minha vida, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Só que tá lá em vermelho, a zona de conforto. Só que de repente você precisa sair da zona de conforto. Você vem para essa partezinha aqui bege. Aqui você vai... Quais são os sentimentos que vão aparecer para todo mundo, tá bom? Não fica achando que é só com você, não. O mundo inteiro vive isso daí. Falta de autoconfiança, medo. Olha como ela é chamada. Zona do medo.
tudo que você quer fazer é voltar pra zona de conforto. Você tá com medo, você começa a achar desculpas. Não, melhor eu ficar aqui. Por que eu vou trocar de emprego agora? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou morar em outra cidade? Não, melhor eu ficar aqui, porque afinal de contas, você começa a ter medo, encontrar desculpas. Depois, você começa a ser afetado pelas opiniões alheias, tá? Então, alguém chega pra você e fala, desiste desse sonho aí, que isso é loucura. É mesmo, né? É loucura. Vou voltar pra zona de conforto. E você fica entre a zona do medo e a zona do conforto. Zona do medo e a zona do conforto. O tempo todo ali entre essas duas zonas aí da vida, né? Do conforto e do medo. Aí você continua, você fala, então tá, Fernanda, eu vou sair da bexiga da zona de conforto, vou entrar na zona do medo. Você vai entrar na zona do medo. Ô, criatura, ouça o que eu estou te falando. Fê, tem como a gente pular? Já ir pra zona de aprendizagem? Não tem, gente. Todo mundo passa pela zona do medo. Todo mundo, tá bom? Beleza, Fê. Então eu vou entrar na zona do medo. Eu já sei, você já tá me avisando. O que eu tenho que fazer? Ir com medo mesmo. Porque não tem o que fazer, você vai ter que passar por ela. Então você continua a sua jornada e passa pela zona do medo com medo mesmo. Tá bom? Porque é normal, você vai ter medo. Aí você vai chegar na zona da aprendizagem, tá? Do aprendizado. Aqui você vai lidando com os desafios e os problemas. Opa, então peraí, eu tava com muito medo, agora eu já cheguei na zona do aprendizado, agora eu continuo tendo um medinho, mas agora eu já sei como lidar, eu já sei como vencer, eu já sei como... Então, tá melhorando, tá melhorando. Você já não tem mais tanta vontade de voltar pra zona de conforto. Você tá vendo o que aconteceu? Ali no vermelhinho, tá ficando mais distante da sua realidade. Então, você tá na zona de aprendizado. Aí você continua adquirindo novas habilidades. Fernanda, então agora eu tava com medo, agora eu já estou na zona do aprendizado, eu comecei a aprender, eu comecei a me desenvolver, então eu não tenho mais tanto medo, nem quero tanto voltar mais pra minha zona de conforto, mas eu ainda não consegui chegar no final da minha jornada, mas eu já estou evoluindo. E depois você vem entendendo a sua zona de conforto, então você começa a entender. Ok, é um processo, eu tô aprendendo, eu tô conseguindo. Quando você passa dessa zona amarela, que você entra na parte verde, a gente chama de zona de crescimento. Aqui você encontra o seu propósito, aqui você realiza os seus sonhos, aqui você busca novas metas, porque afinal de contas você já aprendeu como sair da zona de conforto, e aqui você começa então a conquistar os seus objetivos. Este é um mapa muito simples, mas que acontece com a maioria das pessoas. Comenta pra mim aqui em qual fase você tá. Na zona de conforto, na zona do medo, na zona de aprendizagem ou na zona de crescimento. Todo mundo, todo ser humano passa por esta fase. Se você estudar a vida de pessoas incríveis, milionários, você vai ver que eles passaram por esta situação. Se você encontrar qualquer pessoa, gente, Bíblia, eu sempre trago a história da zona de conforto para histórias da Bíblia, enfim, e os personagens da Bíblia, sabe? As pessoas, as histórias, elas estão passando pela zona de conforto. É o tempo inteiro, tá? Eu tô adorando vocês colocarem zona de conforto total. A Monique, tô na do medo, socorro. Eu sei que você tá na do medo. A Monique é minha aluna de mentoria. Eu sei que você está na zona do medo, Monique. Então, assim, isso é incrível. Porque presta atenção, todo mundo, sabe? Passa por isso. Olha que a Ju colocou. Ju, amei. Estou na verde, graças à mentoria da Fê. Que linda, Ju. Obrigada. De verdade, eu fico muito feliz. E eu estou vendo o quanto você está crescendo. A Ruth colocou zona de aprendizado, zona de conforto. Eu não tenho profissão, nunca não trabalhei na área. Não é um problema, tá? Porque hoje em dia a gente tem infinitas possibilidades para trabalhar. E eu vou falar um pouquinho mais isso nas próximas lives. Zona do medo. Vocês estão entendendo que é um processo que todo mundo passa? Gente, eu passei pela zona de conforto, eu fui pra zona do medo, e a zona do medo é assustadora. Depois eu fui pra zona de aprendizagem e hoje eu estou na zona do crescimento. Mas isso levou tempo, tá? Isso não foi da noite pro dia, mas eu posso garantir pra vocês. Vale a pena sair da zona de conforto. Cara, quando você sai da zona de conforto, Ai, gente. Quando você sai da zona de conforto e você vai aprendendo, e você vai crescendo, e você vai se desenvolvendo, você olha para trás
E você fala, meu Deus, como eu cresci, como eu evoluí. Aquela mulher, aquele homem lá do início da zona de conforto, ele não existe mais. Eu agora estou conquistando a vida que eu mereço ter. Eu agora trabalho naquilo que eu amo. Eu agora tenho a família, agora tenho tempo, agora eu ganho o que eu quero. Agora eu sou feliz, eu sou completa. Eu não sei qual é o seu sonho, qual é a sua meta. Mas você olha pra trás e você fala, doeu, mas foi bom, hein? Pensa numa pessoa que cresceu, que evoluiu, que aprendeu e que realmente conquistou aquilo que merece ter. Esta é a zona de conforto. O que eu quero que você pense agora? Fernanda, a aula 1 que está disponível lá no WhatsApp, se você não assistiu, por favor, assista. Vai te colocar em ação. Primeiro ponto, mexer na tua mala, mexer na tua bagagem. Sabe por quê? Porque quando você começar a sair da zona de conforto, sabe onde... Presta atenção, sabe a mala pesada lá? É a sua zona do medo. Todinha. Na hora que você começar a sair da zona de conforto, a sua mala, se ela não estiver vazia, organizada, você tiver tirado as coisas que precisam tirar, é nessa hora que a bexiga dessa mala vai começar a pesar nas suas costas. Por isso você precisa assistir a aula 1 se você não assistiu ainda e fazer a limpeza da sua mala. Tira tudo que da sua vida que pode te impedir de passar da zona do medo para a zona de aprendizado. Beleza, Fê, assisti a aula 1, coloquei em ação, entendi, listei os meus medos, tem um exercício pra você lá, listei os meus medos, tô tendo clareza. Aí agora eu venho pra aula 2, na aula 2 tem o quê? Sair da zona de conforto. Fernanda, adorei, entendi todas as etapas, quero sair da zona de conforto, já entendi que não vai ser tão fácil, mas eu vou fazer acontecer. Tem um exercício lá no grupo do WhatsApp pra você sair da zona de conforto, tá? Beleza, vamos lá. Só vou pegar um outro aqui, gente. Já estamos encerrando. Fica aí, pelo amor de Deus. Não vai embora não, porque já tá acabando. Então, como sair da zona de conforto, tá? Aqui tá falando assim, ó. Você não precisa de grandes mudanças, você só precisa começar. Então, é isso que eu quero que você pense agora, tá bom? Com o exercício que vai estar lá no grupo do WhatsApp. Criatura, não me vai amanhã pedir demissão do seu trabalho. Agora eu vou montar meu próprio negócio. Amanhã eu peço demissão e a culpa foi da Fernanda. Pelo amor de Deus, não me faça isso. Não, eu entendi, é isso mesmo. Vou pôr as malas aqui do meu marido, vou mandar ele embora. Pelo amor de Deus, não quero causar desavenças na sua vida. Eu quero que você entenda que você precisa sair da zona de conforto. Mas que você pode fazer essa mudança com pequenas escolhas todos os dias. Tem uma frase de Clarice Lispector que é a base para tudo isso. Eu uso essa frase o tempo inteiro na minha vida. Que eu não sei se eu separei ela aqui, mas de qualquer forma, anota aí. Que ela diz assim, separei. Mude, mas comece devagar. Porque a direção é mais importante do que a velocidade. Eu amo essa frase de Clarice Lispector. Vou tatuar ela no meu braço, vou nada, mas enfim. Essa frase, gente, tá dizendo assim, o abençoado não é fazer tudo correndo, mas é ter um foco e começar todos os dias um passinho em direção ao seu objetivo. Mude, mas faça devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade. Então, lá no exercício do WhatsApp que vocês vão ter disponível, tem um exercício para você mexer só em 3 áreas da sua vida. Você não vai mexer na vida inteira, porque senão você não vai conseguir sair da zona de conforto. Você vai colocar 3 metas. Vamos imaginar que você queira mexer na sua vida profissional, você queira mexer na sua saúde, você queira mexer nos seus relacionamentos, por exemplo, tá? O que você vai fazer? Você vai escolher 3 pequenas metas para você começar a sair da zona de conforto. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Fê, eu quero sair, por exemplo, da minha vida profissional. Eu quero mudar minha vida profissional, eu quero mudar de carreira, por exemplo, tá? Então eu quero mudar de carreira. O que eu posso fazer? Então você vai colocar lá, vida profissional, 3 metas pequenas para você começar a sair da zona de conforto. Meta 1, começar a estudar possibilidades. Não, vou começar a pesquisar, vou começar a ler, vou começar a assistir vídeos, eu vou começar a ver a quantidade de novas profissões que estão surgindo, vou pensar em montar o meu próprio negócio, vou resgatar um sonho que eu sempre sonhei. Teve alguém que escreveu aqui que tinha sonho, acho que de fazer bolos, alguma coisa que eu li nos comentários. Eu sempre tive sonho de ter uma loja de roupas e tal. Vou começar a mexer nisso. Olha,
Você já começou a dar os primeiros passos. Até ontem você não estava fazendo nada. Agora você já começou a dar os primeiros passos. Depois, meta 2, vou sei lá, traçar um plano de ação. Então você vai escolher uma área da sua vida. Lá tem espaço para 3. E você vai criar pequenas metas para cada área, só 3. Não me faça uma lista infindável e depois venha falar assim: eu fiz tudo que a Fernanda mandou e eu não consegui fazer nada. Quem faz muita coisa não faz nada. Então comece devagar a mudar as áreas da sua vida. Quando eu comecei a sair da zona de conforto, gente, eu comecei só com a minha vida profissional. Tá? Então eu comecei a trabalhar só na minha vida profissional. Quero palestrar, quero escrever livro, eu quero isso, quero aquilo, e comecei a sair. Depois isso se estendeu para os meus relacionamentos, se estendeu para minha vida com questões de saúde, de relacionamento. Hoje se estende para minha vida financeira, uma área que eu tô mexendo agora. Então assim, você começa em uma área e você vai ampliando para sua vida toda. Tudo bem? Lá no grupo do WhatsApp vocês vão ver, então, este exercício para vocês já começarem a entrar em ação. Bom, pessoal, para encerrar, seu crescimento começa onde a sua zona de conforto termina. É ali que ele começa. Eu quero deixar vocês com esta imagem, sabe? Com esta imagem da águia. Sabe por quê? Porque eu quero que você entenda que assim como essa águia que tá aí, voando, né? E aí a gente lembra lá do comecinho da história, e se por algum motivo você chegou depois, vai pro grupo do WhatsApp que eu vou disponibilizar no meio da semana para vocês a aula, tá? Mas eu já disponibilizo hoje o exercício. Aquela águia, ela começou dentro de um galinheiro, sem entender as infinitas possibilidades que ela tinha. Aquela águia vivia como uma galinha. Aquela águia não voava, aquela águia não conhecia o mundo, aquela águia não entendia as infinitas possibilidades, aquela águia não sabia o quanto ela era forte, o quanto ela era bonita, o quanto ela tinha asas enormes, ela não sabia nada disso. Mas lá no fundo o coração dela batia forte e lembrava que ela era uma águia. Eu quero hoje dizer pra você que eu sei que existem muitas galinhas que ficam aí cacarejando no seu ouvido e dizendo que você não pode. E eu sei que o mundo tá cheio de pessoas que vão te dizer que você não pode, que você não consegue. Mas eu quero te dizer que eu sou uma águia. E águias identificam outras águias. E águias voam com outras águias. E eu quero te dizer que você é uma águia. Eu quero dizer que você pode alcançar muito mais do que você já tem alcançado. Que você tem uma infinitas possibilidades de viver uma vida incrível. Que você não precisa ficar presa dentro de um galinheiro. Eu quero te falar que um dia eu já vivi dentro desse galinheiro. Meu coração batia como águia. Eu até me sentia um pouquinho águia, mas eu tinha dúvidas. Mas a partir do momento que eu resolvi sair desse galinheiro, que é a zona de conforto, eu tive medo, eu tive dúvidas, eu pensei tantas vezes em voltar pro galinheiro, porque lá era tão mais fácil, doeu muito, doeu profundamente no meu coração e só Deus sabe quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu pedi para que Deus me desse forças para que eu pudesse continuar vivendo a minha missão. Mas eu posso te dizer que quando eu passei da zona do medo, que eu entrei na zona do aprendizado, que eu entrei na zona do desenvolvimento, eu então entendi que eu podia conquistar o mundo. Eu entendi que eu fui criada por um Deus que sonha com que eu e você sejamos águias. A Bíblia diz que Deus diz assim: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Abundância de saúde, abundância de prosperidade, abundância de conhecimento, de possibilidades, abundância de uma vida incrível. Você é uma águia. Você foi criado para grandes coisas. Você foi criado para grandes coisas. Um dia, e essa frase eu quero que fique guardada no seu coração. Eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo. Estava numa palestra e o palestrante falou assim: sabe por que o mundo não é um lugar melhor? Porque as pessoas que são más, as pessoas que são egoístas, que são corruptas, as pessoas que não querem fazer a diferença na vida dos outros, essas pessoas são ousadas.
Elas sonham grandes, elas ocupam grandes cargos, elas não têm medo de ganhar dinheiro, elas não têm medo de ser influentes. Mas as pessoas que são boas, as pessoas que têm um coração bom, são tímidas. Ficam sentados na plateia, apenas criticando os corruptos, apenas criticando as pessoas que são más. O dia em que as pessoas boas, de verdade, de coração incrível, começarem a serem ousadas e acreditarem e sonharem verdadeiramente e entenderem que são águias e que podem voar, então o mundo será um lugar melhor. Eu sou uma pessoa boa e eu tenho certeza que você também é. Por isso você precisa ser ousado, você precisa ser ousada e você precisa conquistar tudo o que tem de bom neste mundo. Porque quando uma águia se levanta, ela levanta outras águias. Quando uma águia resolve viver a vida que ela foi criada para ser, ela leva junto consigo outras águias lindas, outras águias incríveis que também têm coração bom. Quando a gente se coloca em ação, você muda a vida das pessoas e você de fato consegue transformar o mundo. Que Deus te abençoe. Que essa semana seja para você uma semana incrível. Que você de uma maneira muito especial, muito especial, que você viva o propósito da sua vida. Que você não tenha medo de enfrentar este mundo, sair dessa zona de conforto, porque é possível sair. E quando a gente sai, coisas incríveis acontecem.